curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Módulo 7, leitores e ampliadores de tela. Esse material foi gerado pelo professor-autor Neno da Cunha Albernaz. Como os cegos utilizam os computadores? Há basicamente duas formas de utilizar. A primeira são as interfaces especializadas. São sistemas que, assim como o sistema do Vox, vão guiando a pessoa através de um diálogo amigável, um diálogo diferenciado, que torna muito agradável e simples a execução das funções. Mas esses sistemas têm algumas limitações em suas possibilidades, porque são criados para atender a necessidades específicas e não têm todas as possibilidades reais sendo executadas. A segunda possibilidade são os leitores de tela. Nesses programas, a pessoa acessa o mundo real do computador, ou seja, a própria tela, aquilo que é oferecido para ser desfrutado por qualquer pessoa. Mas como a pessoa não enxerga, o leitor de tela então vai ler em voz, em síntese de voz, todas aquelas coisas que estão na tela. Isso faz com que a pessoa tenha acesso a todas as potencialidades, mas perde porque é complicado, há realmente grandes dificuldades e grandes inadequações nesse processo. Em outras palavras, usar um leitor de telas não é nada fácil. É preciso conhecer a forma de interação usada pelos programas, é preciso conhecer os diálogos, é preciso conhecer os botões, é preciso conhecer o posicionamento relativo dos elementos, a ordem com que as informações são processadas, os atalhos. Bom, é preciso conhecer muita coisa. É preciso saber acessar as funções, as opções e as informações sem usar o mouse. Sim, porque o mouse é necessário para processar a maioria dos programas, mas a pessoa cega não consegue enxergar o mouse na tela. O cursor do mouse fica completamente inacessível. De certa maneira, então, isso quase que obriga a pessoa a dominar o teclado, porque é através do teclado que ela vai conseguir se guiar através desse dispositivo, utilizando os atalhos de teclado, que geralmente as pessoas, em geral, ou não conhecem ou conhecem de forma muito superficial. Então, esse é o nosso curso, um curso que vai ensinar a usar um leitor de telas. Nós começamos o curso com técnicas gerais sobre a leitura de telas. E aí a gente vai falar sobre as interfaces adaptadas, sobre os tipos de leitores que existem, se os leitores são bons, se ruins, o que define se um leitor é bom ou ruim. E vamos falar também que, apesar de ser uma coisa relativamente difícil, depois que você toma contato, você descobre que há enorme similaridade de operação e que as teclas de atalho não são tão assim diferentes. De certa maneira, elas chegam até a ser um pouco intuitivas. Então, nessa primeira parte, a gente faz um pequeno contato, um contato inicial. A gente vai utilizar o programa MonityVox, que é um leitor de telas muito simples, que é para a pessoa perder o medo, entrar nesse mundo do leitor de telas com tranquilidade. Depois nós vamos falar sobre leitor de telas NVDA. Vamos falar sobre a sua configuração e controle de operação. E depois que a gente tiver um domínio básico sobre NVDA, nós vamos mergulhar nas teclas de atalho do Windows. Vamos dar grandes detalhes sobre essas teclas de atalho, estudar, fazer com que você possa experimentá-las, para que você possa decorar as mais importantes. E depois que você decorar essas teclas mais importantes, nós vamos fazer você mergulhar em dois mundos que são extremamente importantes. O primeiro mundo é o mundo da edição de textos. E aí nós vamos utilizar o editor Microsoft Word, que é muito importante e que ele tem um acesso todo peculiar. E vamos também trabalhar na questão da navegação na internet, da navegação web, que tem uma característica muito diferenciada em relação aos outros sistemas, mas, por outro lado, é extremamente importante você saber navegar através de um leitor de telas, porque muitos sites só podem realmente ser acessados dessa maneira. O WebVox, por exemplo, do sistema do Vox, não dá acesso a todos os sistemas de web que você poderia imaginar, e algumas vezes realmente você vai precisar de um auxílio de um leitor de telas. Nessa área de web,
hoje em dia está despontando uma solução muito interessante, chama-se Chromevox. Chromevox, na verdade, é um leitor de telas que vem embutido dentro do navegador Chrome, Google Chrome. Então o Chromevox dá acesso, sempre você precisa instalar muita coisa, só instala o Chrome, instala um plugin, ele dá voz ao Google Chrome. E isso é muito preciso, é muito bem feito, porque ele, na verdade, é quase que nativo do Google Chrome, e com ele você consegue ter um acesso às páginas através desse navegador com grande facilidade e é muito fácil de operar realmente. Saindo do mundo Windows, nós vamos então dar uma mergulhada de leve no mundo Ubuntu Linux. E dentro do mundo Ubuntu Linux, que tem suas teclas de atalho diferenciadas, que tem seu processamento um pouco diferente do Windows, mas não é nada tão complicado assim, nós vamos falar sobre o leitor de telas chamado Orca. O Orca é um importante leitor de telas que existe no Ubuntu Linux e que hoje em dia, digamos, ele domina praticamente todas as necessidades das pessoas com deficiência visual nesse sistema operacional. Terminada essa questão de Linux, nós vamos dar uma breve passeada, é breve mesmo, é pouca coisa, sobre a questão dos ampliadores de tela. Vou fazer uma pequena resenha. Os ampliadores de tela não são leitores de tela, são programas que ampliam parte da tela para que possa ser enxergada por pessoas que têm visão reduzida. Então é um curso bastante amplo, são apenas 2 aulas, infelizmente, 2 semanas de aula, 2 módulos. E eu creio que você vai ter que estudar bastante, né? Não é fácil, mas não é nada de complicado. Simplesmente tem que sentar, estudar com bastante calma, que vai ser um material muito importante para você poder orientar os seus alunos, os seus companheiros na relação mais efetiva com o mundo do computador, no mundo da internet, o mundo do Microsoft Word, utilizando essas facilidades que são tão importantes. Desejamos então a todos um excelente curso, é um curso que vai realmente tirar você de um nível e colocar você num nível muito mais elevado de conhecimento e de potencial.